Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José. E hoje, neste programa, nós vamos aqui contar as histórias mais malucas, as histórias de aventura, histórias emocionantes e talvez alguns micos também que nós passamos em diversos retiros. E, para falar aqui comigo sobre essas cenas dos retiros, está comigo aqui mais uma vez a minha irmã, Bruna. Estou passando por uma transição e um dia eu ainda serei a tia da cozinha nos retiros. E, mais uma vez aqui de novo também, Pedro. Já organizei algum retiro. E uma coisa que eu sempre falo: tudo dá errado, da melhor forma possível. E é isso aí, galera. Então, pega o seu café e vem aqui ouvir algumas dessas histórias das nossas aventuras nos retiros. Qual que foi o primeiro retiro de vocês? O primeiro retiro que eu participei foi um que teve na paróquia, que era um retiro... Eu não sei qual que era a ideia realmente até hoje. Eu sei que era da renovação, tá? E era com o nosso antigo pároco, o Padre Jorjão. E eu fui no retiro. Com a comunidade de Nova Jerusalém? Foi uma tarde de retiro? Foi uma tarde de retiro. Não é retiro. Não, é retiro sim! Na verdade, não foi. Tem que dormir lá. É que o padre chama de retiro. Não, se tiver que acampar, eu não vou. Não é bem retiro. Eu me retirei da minha casa. Pra começar, tem que se retirar. Tem que se retirar. Não, pra começar, tem que se retirar. Eu me retirei da minha casa, um retiro. Não, mas assim... Foi o primeiro motivo. Muito prático nomearam isso. Como retiro. Muito fácil esse retiro. Eu fui, paguei, acho que R$10. Ainda foi a mãe que fez a minha inscrição. Daí eu fui. E aí, sim, avisaram um grupo de jovens que a gente participava na época. E eu fui achando que o povo ia ir. E não tinha ninguém no grupo de jovens. Ninguém. E eu fiquei completamente perdida entre velhos. Nossa, mas eu tenho uma experiência tão boa, cara, em ser o único jovem, não conhecer, ir pro retiro e não conhecendo ninguém, cara. É tão legal. Não, eu não gosto. Eu tenho que ter um porto seguro. Mas aí que tá, você foi sem conhecer ninguém e tinha outras pessoas da sua idade? Ou você foi e não conhecia ninguém e não tinha ninguém da sua idade, Pedro? Eu fui nos dois modelos. Os dois, só que o que eu fui com os velhinhos, eu ganhei bolo. É que assim, daí é que assim, Pedro, como posso falar? Tu tem alma de velho, Pedro. Em certo sentido. Deixa eu perguntar, tu tinha quantos anos quando tu foi no retiro com os velhos? Eu tinha 16 anos. Eu tinha 13 quando eu fui. Me levar mais bolo ainda? Claro que não, as velhinhas me conheciam como coroinha, não foi legal. Ai. Tinha uma pressão em cima de mim. E daí ainda teve corredor do fogo e eu fiquei assustada. Tá, agora, Bruna, eu como host desse podcast vou dizer que não valeu isso daí, Bruna. Agora conta a tua primeira experiência de retiro de verdade, porque não foi retiro. Tá, então o primeiro retiro que eu fui... Eu, no meu poder de host, eu tô invalidando essa tua... Agora eu tô em dúvida qual que foi o primeiro que eu fui. Se foi o Geração Jovem ou se foi o Osana. Agora eu estou em dúvida qual dos dois que foi, porque os dois eram no final do ano, então eu não sei qual dos dois que eu fui primeiro, mas eu sei que, né, então em 2010, que foi quando eu comecei na renovação, eu fui nesses dois retiros no mesmo ano. Então... E como foi a experiência? Foi no Geração porque eu mesmo só fui no Osana em 2011, então tu não pode ter ido antes. Então tá certo. Então foi o Geração Jovem. Eu tava com 13 anos... se alguém é da nossa paróquia e participa do Geração Jovem, eu participei do terceiro Geração Jovem. Mas o José é mais velho que eu nesse rolê. Pra quem não conhece, não sabe de desconhece, nós somos eu e a Bruna, né? Somos originalmente da paróquia São João Batista do Jardim de Liu, em Joinville, Santa Catarina. E é importante falar o estado porque, curiosamente, a maior porcentagem dos nossos ouvintes vem do estado de São Paulo. Curioso isso. Um abraço pros paulistas. Quem são vocês? Entrem em contato com a gente. Entrem em contato, como é que vocês nos descobriram? Mas então, uma cena que eu lembro muito nítida, então, desse primeiro Geração Jovem que eu fui, eu tinha 13 anos, eu fiz o retiro, tinha um amigo meu que também estava fazendo o retiro, amigo nosso, né, meio do José, o João Vitor, estava fazendo o retiro junto também,
E daí eu sei que teve um momento lá que o pregador tava fazendo pregação, né? E ele falou algo assim, ele fez uma brincadeira. Na época vendia aquela Coca-Cola latinha de R$1, sabe? Daí ele falou assim, que as meninas tinham que, né, se valorizar, que não podia se deixar ser usada como se fosse uma latinha de Coca-Cola. Falou, menino, né, toma e joga fora depois. Daí o João Vitor chegou pra mim e disse, tu não é uma latinha de Coca-Cola, mas se tu fosse, você ia ser uma daquela de R$1. Só porque eu tenho 1,5 m de altura. Pô, e se usasse garrafa de refrigerante reutilizável? Não, também é... Também não, né? Não, porque daí substitui. Você também não é substituível, você é único. Bonito isso. Profundo. Então, qual a sua primeira experiência de retiro, Pedro? De retiro é que agora eu tô com o mesmo problema da Bruna. Porque... Não, retiro que você dormiu fora de casa, então. Não vale retiro de retiro que não verdade. dormiu. Você mesmo estabeleceu isso, Pedro. Então tem que ser um retiro Foi que você que dormiu fez fora de essa casa. regra. Não, é que o problema é ser uma tarde só, gente. Poxa. Não, Mas assim, ó. Eu fui no meu primeiro, vamos dizer, retiro, foi chamado de retiro, foi a Osana Jovem, de 2012? Acho que foi 2012. Faz muito tempo. Só que... A gente tem os retiros abertos e fechados, né? Então, Osana... Foi em Joinville, então eu acabei dormindo em casa. Foi uma experiência muito legal. Eu conheci gente pra caramba, eu conheci gente de Mafra, eu conheci gente de São Bento. Eu conheci muitas pessoas do meu grupo. E foi uma experiência muito diferente daquilo que eu vivia. Porque até então não era tanto da renovação. E eu lembro que tinha tudo pra ser uma cidade vizinha. Não tão vizinha assim, que é São Bento do Sul. Só que por acaso foi cancelado. O meu primeiro retiro que eu dormi... Eu não faço... Calma, tu dormiu no retiro ou tu dormiu fora de casa? Porque você deve Não, ter primeiro dormido que no tu retiro. te conhecendo, Vai o dos primeiro que tu dormiu foi o Osana mesmo. Foi na Osana mesmo. Aí você dormiu fora de casa, Foi na daí... tarde de louvor, então. Foi então. Foi numa tarde de louvor, Saiu primeiro de retiro casa, meu. No meio da pregação, dormi. Não. Mas foi uma experiência muito legal. E inclusive tem uma história muito interessante sobre eu e a Bruna nesse retiro, porque a Bruna, tu falou um pouco na frente de todo mundo lá. Misericórdia! E eu não fazia ideia de quem que era. Tanto é que eu peguei, olhei pro meu amigo, vamos comprar lanche? Vamos. E deixei o amor da minha vida. Ignorou, Bruno. Eu sei que foi isso. É que Qual Osana foi esse? Esse foi o de 2012, que foi Nossa Senhora Aparecida, Nossa né? Senhora Aparecida. E daí teve um momento que era o intervalo e que o Roberto, que na época era o coordenador do Ministério de Universidades Renovadas, Sim, ele conduziu um momento. E ele me chamou lá na frente, me colocou pra falar, porque eu era coordenadora no momento de um dos primeiros GOIs que existiram no Brasil. Né? GOI, pra quem não sabe, é grupo de oração estudantil, um grupo de oração que acontece dentro de uma escola, ali no ensino médio, nos intervalos. Então eu era coordenadora de um. Sim, agora eu lembrei. E o Pedro me ignorou, cara. Foi comprar lanche, desculpa, eu nem conhecia. O primeiro retiro que eu participei foi o segundo Geração Jovem, da nossa paróquia, a gente já comentou sobre a Geração Jovem. Mas eu tenho uma história curiosa que eu podia ter participado do primeiro Geração Jovem, porque eu comecei a participar do grupo de jovens faltando um mês pro retiro acontecer. E daí me convidaram. Mas eu ainda não tava indo naquela toda empolgação, eu tinha nos encontros, tava achando curioso, mas não tinha achado nada demais ainda, assim, ir pro grupo. E, por um acaso, no mesmo final de semana que aconteceu o retiro, tinha uma festa de 15 anos que eu tinha sido convidado. E daí eu decidi ir na festa de 15 anos. E no fim aconteceu que a festa foi meio chata, e depois eu só ficava todo mundo falando, todos os jovens falando sobre Geração Jovem, e eu fiquei, meio arrependido de não ter ido. Daí tanto que quando abriu a inscrição do segundo Geração Jovem, eu fui a primeira pessoa a me inscrever. Primeira pessoa da paróquia a me inscrever pro segundo Geração Jovem. E a única... Eu não lembro assim de muita... Eu me lembro que eu fui numa casa de retiros em Jaraguá do Sul. É isso que eu me lembro. Eu me lembro que no final do retiro a gente descobriu que uma pessoa ia doar alimentos pro retiro e passou a perna e não entregou a alimentação, e daí, não tinha alimentação pros jovens, e, mesmo com a mulher deu testemunho, assim, mega emocionada, que meio que
foi como um milagre, Retiro assim, de de silêncio multiplicação. de Quê? Não, Retiro a gente de comeu pra silêncio caramba, de mano. Não, esse que é o a gente comeu curioso. pra Teve a caramba. multiplicação do bolo. A gente comeu pra Pessoal, caramba. Eu lembro que a gente foi te receber. Eu comi um monte. Porque, mano, a gente comeu um monte, assim, a gente comia à vontade, né? Bem como é retiro, padrão de retiro, comer pra caramba. E daí no final, assim, na missa de encerramento, que daí a gente foi descobrir uma das estava trabalhando na cozinha, ela contou toda a história, tudo, e tipo, rolou uma multiplicação, assim, eles falavam que eles pegavam, tipo, a bolo e cortavam nos pedaços pequenos, assim, pra, tipo, tentar disfarçar, fazia o cachorro-quente, fazia, tipo, botava já metade no pão pra, tipo, tentar uma disfarçada, mas a galera ia comendo e no fim sobrava ainda, sabe? Eles olhavam e falavam assim, isso aqui não vai dar pra alimentar todo mundo. E sobrava, assim, bem multiplicação dos pães mesmo. Foi impressionante. E... Sinistrão, hein? Sim, não, Eu acho que essa é a coisa que eu mais lembro, assim, desse retiro, assim. Na comida, José? É que eu lembro que, assim, no final desse retiro, a família vai receber os jovens, né, quando estão chegando. E eu lembro que a gente foi te receber e daí elas contaram esse testemunho lá quando a gente tava lá na igreja. E eu lembro que daí elas ainda ficaram chamando de multiplicação do bolo. Porque sobrou bolo. Terminou o retiro tendo bolo. Não, mas é que eu lembro que elas brincaram com a questão do bolo. Elas brincaram com a questão do bolo porque elas tinham, sei lá, 1 quilo de trigo, uma margarina, fizeram um bolo e não acabava o bolo. Se o Pedro tivesse lá, tinha acabado o bolo rapidinho, porque o Pedro por bolo é pior que o Não, ia dar um bolo. jeito. Deus é mais. Mas, cara, eu lembro dessa história, assim. Eu tenho uma história muito legal que foi do Osana Jovem. O Osana Jovem, pra quem não conhece, é o quê? É uma história semelhante a essa. É um retiro que acontece na Diocese de Joinville. Eu acho que na verdade acontece em várias dioceses, né? Mas especial, todo ano acontece na Diocese de Joinville. E em momentos pré-pandêmicos, concentrava em média de 1.200 jovens. Era o Master Top Retiro de Jovens que tinha na Diocese. É uma muvuquinha legal. Saudade. Organizado pelo Ministério Jovem, né? Então, até já pra situar um pouco mais. Isso. Da Renovação Carismática Católica. Que é onde se reúnem os jovens carismáticos e tudo mais. E eu tive a honra de participar da organização de uns 2, acho. 2 ou 3, não lembro. Enfim. Cara, o nosso primeiro que a gente estava organizando foi numa cidade que era 3 horas da cidade de Joinville, que ainda continua sendo Diocese de Joinville. Foi em Mafra. E todo mundo preparou, toda a equipe diocesana ajudou, tantos os adultos e tal, era pra ter ajudado, né? Só que infelizmente houve um erro de comunicação. O pior é que foi uma história engraçada porque no final das contas não foi culpa de ninguém, foi um grande mal entendido, na verdade. Eu sei que simplesmente não tinha equipe de cozinha, não tinha equipe de limpeza, não tinha equipe de organização de nada. Gente, pra 1.200 jovens. E daí a gente conseguiu. Foi aquele velho papo. maravilhosos. Foi aquele velho papo. Você interrompendo, com certeza foi aquele velho papo que todo mundo na cabeça pensou: deixa que fulano vai ver isso. Ficou. Eu vou ver, e daí eu vou ver, e não vou ver, e pronto. Um foi deixado pro outro, ninguém viu. Por uma curiosidade, a gente edita depois, mas tu lembra qual Osana foi esse? Só, tipo, local? Foi em Mafra? Foi o de Mafra. Não foi 2013. Não, o segundo de Mafra que teve. Segundo de Mafra. Rapaz, eu sei que era... Então acho que eu não fui. Deixa eu ver. Segundo de Mafra, 2013? Não, 2013 não foi Mafra, 2013 foi Jaraguá? Não, foi depois, porque esse em Mafra eu era. Desculpa, esse eu tô errado. Esse em Mafra eu era Foi coordenador Mafra, no. Porque o Mafra foi que... Eu era coordenador do MUR, que a gente vendeu pizza. foi em 2016. Foi esse retiro. Isso. Isso, vocês estavam lá? Os 2000... Aham. Beleza. Inclusive tem uma reclamação. Gente, ficou 7 pessoas organizando. Tipo, a gente acordava 5 da manhã pra preparar pão pra 1.200 jovens. Mas não tinha um café decente. Porque... O Osana nunca tem um café decente. Infelizmente, é que refrigerante é outra história já. Tem. Mas enfim... Mas eu quero um café! Eu quero um café! Sabe o que é? A gente preparar pão pra 1.200 jovens, tipo, em 10. E depois, no final de tudo, tinha feriado estendido, né? Uhum. A gente conseguiu limpar tudo. Assim, ó, a gente não prestou por um mês. A diocese deu folga pra nós por um mês inteiro.
por causa desse erro de comunicação. Mas, gente, foi maravilhoso a experiência, tipo, da gente dar conta, sabe? De Deus prover isso. É daquela coisa, né? Que assim, tipo, a gente não recomenda que você faça um retiro dessa faça estrutura. Loucura, tá? Não faz loucura de, não, só isso aqui de pessoas tá bom. Não. Organiza pra ter mais. Se faltar, Deus vai dar um jeito de conseguir. Né, eu acabei lucrando. Não eu diretamente, na verdade, o Ministério da Universidade de São Nevada se aproveitou dessa questão de também bagunçar a questão da comida, porque haviam autorizado a gente a vender mini pizzas, porque a gente ia levantar dinheiro pra ajudar em umas coisas do Ministério da Universidade de São Nevada. E eu vendi todas as mini pizzas que eu havia levado, porque os jovens queriam comer mini pizza pra complementar e compravam de mim. Mas eu tenho uma outra história relacionada a isso, que é o seguinte, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém essa história. Inclusive, eu não contei porque, assim, agora já passou o tempo, então tá tranquilo. Né? Mas se soubesse na época, principalmente a minha mãe, assim, correria um sério risco de ter um ataque cardíaco, assim. Porque acontece? Como tinha bastante coisa pra levar, a Bri falou que eu fui também, a gente não foi junto. Eu tinha um carro, eu tinha um Uno, ano 95. Andava bem, assim, tranquilinho, bem. Mas acontece, só depois eu fui entender certinho o que tinha acontecido. E daí eu fui e coloquei todas as coisas, né, pra levar, então, porque daí eu tinha que levar forno, micro-ondas, essas coisas, tudo, levar todas as mini pizzas, tudo, e não tinha como levar nos ônibus, retiro. Então eu fui com o meu carro, e fui eu sozinho, não ia mais ninguém, era só eu. Fui lá, coloquei todas as coisas certinho. Primeiro que eu comecei a me atrasar as coisas, a minha ideia era sair tipo 4 horas da tarde. E só que daí o negócio foi indo, eu já cheguei um pouco atrasado em casa, no fim eu saí de casa às 7 horas da noite. Por que eu queria sair às 4 horas da tarde? Porque ia ter que subir a serra. E eu nunca havia subido a serra. Fazia alguns meses que eu tinha a carteira, aquele carro. Devia fazer uns 2, 3 meses que eu tinha carteira. E daí começou a chover. Um Uno 95. Era um Uno. Eu ia subir a Serra do Dona Francisca. Aquele Uno era guerreiro, à gente. noite, uma serra que eu nunca havia subido dirigindo. Começou a chover. Tá? Eu vou, pego o acesso. Quando eu estou porque Joinville chegando sempre perto só da chove. serra, o limpador de para-brisa para de funcionar. Eu encostei o carro. Por um acaso, eu tinha uma chave no carro e eu vi que tinha ele tava tipo soltando o parafuso do limpador de para-brisa. Daí eu apertei, parou de chover, graças a Deus deu uma acalmada na chuva, mas tava uma neblina absurda e eu subi assim, não enxergava um palmo na frente, eu subi com o carro com medo absurdo de que chovesse e talvez o limpador de para-brisa não funcionasse. E eu fui assim pra Mafra. E eu fui e voltei. Não adiantava, eu não via nada. Tava neblina ainda na serra. Eu ficava me guiando pelas marcações no lado direito, sabe? Eu ficava do lado direito da pista. E daí ficava, tipo, eu não conseguia. O meio da pista era impossível ver. Eu ia pela sinalização que brilha no canto direito. Então eu ficava do lado direito ali, eu ia me guiando pelo fim da pista no lado direito, não pelo meio. Pra saber, pra ter referência de fazer curva, tudo. E fui assim pra Mafra, e depois voltei ainda, pra voltar, daí não tinha chuva, nada, assim, ainda bem. E depois eu fui descobrir que o que tinha acontecido é que é o seguinte, não foi tudo culpa minha. Umas semanas atrás, eu tinha feito uma outra viagem por uma casa para um outro retiro. Que eu com um mês de carro e eu havia... então isso daí quando eu fui pro Osana eu tinha 2 meses que eu tinha carteira. Um mês antes disso, eu tinha ido... Nessa época eu era louco. Tinha pegado a estrada pela primeira vez, dirigindo de Joinville até Criciúma. À noite. E daí, aconteceu que na volta... A ida foi tranquilo. A ida à noite foi tranquilo. O problema foi a volta logo depois do almoço. E que eu acabei me perdendo no momento e acertei o carro, tipo, meio que no buraco. E aquilo fez com que ele deu uma batida, mexeu um pouquinho na estrutura do carro. E havia soltado o para-brisa. Mas eu mandei colocarem o para-brisa no lugar. O problema é que a empresa que eu contratei não fez o serviço direito.
E o limpador de para-brisa, quando eu tava indo pra Mafra, parou de funcionar porque o vidro do para-brisa tava solto. E daí ele empurrou o para-brisa pra fora, por isso que tinha parado de funcionar o limpador de para-brisa. Não, eu imagino o anjo da guarda do José, a serra não era, inteira, porque não era tá pra ligado? ser, Tipo, cara. empurrando. Eu lembro daquele Uno, cara, com certeza o anjo tava com uma chave de fenda, uma chave Phillips, apertando toda Não, hora, todos porque os era parafusos do carro. Porque aquele carro lá, cara, Não é pra ele tanto tem assim. de tudo pra soltar um pneu no Mas meio tá, da vamos serra. voltar um pouquinho, porque senão a gente se desvia muito do assunto. O papo é retiro. Mas esse... O papo é retiro. Histórias de retiro. A gente comentou sobre o carro porque tinha a ver com os retiros, porque eu fui o Vamos Zona lá, Jovem e esse retiro que eu fui outras situações de em Criciúma era um encontro estadual do Ministério da Universidade de São Novadas. O nome disso. Ai, que eu passei uma vez. Eu tenho uma lembrança minha desse retiro que eu fiquei com um pouco de vergonha. Na verdade, eu sempre fico com vergonha, mas eu sempre acabo fazendo a mesma coisa. Que é tipo, eu gosto muito de dançar, gente. Gosto muito de dançar mesmo. E eu sou daquelas meninas que sabe todas as coreografias das músicas. E daí teve um determinado momento que o Ministério de Música perguntou se alguém sabia conhecia a música Sentinela, da banda Arcanjos. E eu, tipo, fiquei muito empolgada. Tipo, eu só levantei a mão. Eu não gritei nem nada, só porque eu gosto dessa música. Eu só levantei a mão, assim, bem natural. Só que só eu levantei a mão. E daí me chamaram pra dançar lá na frente. Eu fui junto. A minha sorte é que o José foi junto pra dar apoio moral. Ah, Bruna. O José foi... eu fiquei com vergonha. Isso não é nada, eu Bruna. Eu não é nada, tá? sempre passo Porque- por isso. O Zona Jovem, aquele mesmo retiro que o Pedro falou, que dava tipo uns 1000 jovens. E não é que me perguntaram assim. É Eu verdade. e mais alguns jovens no grupo, a gente simplesmente estava dançando. E daí a gente não era do Sentinela do Arcanjos, era do Sentinela da banda Amados do Eterno. E a gente simplesmente estava dançando. E o Ministério de Música simplesmente aponta pra gente, e a gente tava com a camisa do grupo, camisa laranja, do Ruar, e fala, ai, vocês vêm aqui dançar. E daí fomos lá em cima dançar. Eu ensinei a coreografia pra 1000 pessoas. Eles gravaram um vídeo, mas eu nunca vi esse vídeo. Eu até gostaria de ver, eu fiquei triste que nunca botaram esse vídeo na internet. Pois é. Aquele Osana, ele teve, tipo, nossa, a gente via câmera Nunca e teve filmagem nada. pra tudo que era. Verdade. Mas nunca teve Acho que não sei a uma foto divulgação daquele das retiro. imagens. Ou ficou muito ruim. O quê? Eu posso contar o que aconteceu? Não, esse você Sim, não o tá de Jaraguá, organizando. o primeiro de Esse você Jaraguá. não tava organizando. Não, mas eu tô ligado. Em Ah, tá. off. Você Não sabe foi em que Jaraguá? É, o 2013. Em off, tá? Primeiro da nossa era. Eles conseguiram filmar um. Poxa. Fazendo Sim, produção. sim. Não, mas pera É lá, o tem seguinte, várias filmagens. tem Não uma era coisa, só uma filmagem, era tem só uma editar, coisa que inclusive a gente usa aqui no podcast, dá pra usar em vídeo também, que se chama edição. Que inclusive a gente já fez pra cortar coisa polêmica aqui. E o negócio da ministra... Não, pois é, apareceu em off. Pois então vamos falar de coisa polêmica agora em Retiro. Vamos passar pra polêmica em Retiro. Manda ver. Tá. Eu já vi diácono Deus. perseguindo o jovem com ostensório na mão. Não dê mais detalhes. O diácono com ostensório não na dê, mão não dê mais perseguindo o detalhes, jovem. Bruna. Que daí Eu não quem sei sabe se a gente isso pode vai deixar. ficar, mas eu tinha que falar. Sem detalhes. Não, só coloquei isso. Pronto, não vou falar retiro, não vou falar Não façam local, isso. só vi. Pronto. Jamais. Isso que a gente pode dizer. Não, mas. Não façam isso. Isso já aconteceu. Tá, já aconteceu contigo, Não, você não, foi o não, perseguido, não, né? Eu Se posso você era falar o que perseguido, as pessoas aconteceu foram só pra falar porque que não... Eu fui o perseguido. Porque você é leigo. Inclusive, tu nem pode pegar o ostensório pra fazer procissão. Ai, gente, eu não sou diácono, tá só pra lembrar. Talvez um dia seja. Nunca se sabe. Não, meu caso foi assim, ó. Porque com a minha experiência com essa questão de tocar ou não tocar no Santíssimo e tal, assim, ó. Eu prefiro não tocar, né? Tem todas as recomendações da igreja e tal. Ah, tem um monte de jovem tocando, o padre não está se importando com isso. Eu não vou chegar lá no meio e falar, não façam isso. Não tem como. Mas como foi minha história? Eu tava quietinho, rezando no meu canto,
Eu era coordenador do grupo de oração que eu participava. E era um retiro com toda a regiãozinha aqui, né? Numa paróquia só. E em dado momento, o padre viu por bem fazer essa oração do Santíssimo. Tudo bem. E o pessoal começou a tocar no Santíssimo. E eu com uma oração muito profunda, silenciosa, longe do Santíssimo, mas com o coração muito próximo ao Santíssimo. De repente, veio a coordenadora do outro grupo de oração. Chamou, Pedro, vem cá. Eu pensei que tinha dado algum problema, tinha que mexer em alguma coisa, sei lá, né? Afinal, chamou ele, era pra O coordenador é lá. chamado pra resolver também, alguma né? coisa. Olha pro lado. Nisso, gente, eu vi o Santíssimo e o padre pegou e tocou já na minha testa. Eu levei um susto. Não, se era pular uma muito pra armadilha. trás, a galera já fala assim, ó, tá nocauteado, com... Foi uma armadilha muito boa. tá com alguma coisa no corpo ali já. Tá pulando Eu dele. devia ter repousado naquela hora. É. Não, mas, gente, não mexam com o que os outros. Não forcem nada da fé pras pessoas. Sério, foi muito estranha aquela cena. Não, eu já vi padre, não era em retiro, mas vou comentar isso só, tipo, padre mais velho, e na real eu achei muito legal, que tentaram tocar no ostensório, o padre recolheu o ostensório, quase, tipo, abraçou no peito, assim, tipo, não encosta. O padre ficou pistola. O pessoal tentando tocar no ostensório e dizer, começa com isso que eu tiro daqui. Vou guardar Jesus. Ele falou assim, sabe, a gente ficou assim, tipo, caraca. É só orientar, é só conversar, é Às só vezes o orientar. padre tinha que fazer isso, eu acho. Só na hora de falar assim. Ah, tá. É que o padre tinha pedido pra não tocar no ostensório antes. É que esse padre, ele tinha pedido já pra, não toque nem nada. Até porque o ostensório daquela comunidade era meio velhinho, então Ele foi tipo, o meter a mão vidro tava mesmo. delicado, coisa assim. Então ele pediu pra não tocar. E o povo mesmo assim. Aí ele ficou bravo. Cada retiro, cara, que eu organizei, tipo, eu gostei muito. Eu acho que eu organizei mais retiros que eu participei, brincadeira. Mas, uma coisa que E eu acho aprendi- que eu mais trabalhei em retiro do que participei. Cara, porque uma coisa que eu aprendi com o retiro é que a gente depende muito. Cara, a gente depende. Eu vou desenhar você de como efeito sonoro. José, não corta isso. A gente depende muito um do outro, cara. A gente depende muito do outro. Porque eu lembro do primeiro retiro que eu fui organizar. Era meu primeiro ano como coordenador de um grupo de oração e tal. Eu tava conversando com uma coordenadora e um coordenador dos grupos de oração aqui perto. Vamos fazer um retiro de Seminário Espírito Santo, né? A primeira experiência de oração, juntos. Cara, mas não sei que louca que deu na minha cabeça que eu pensei, eu consigo organizar sozinho, é fácil. Eu organizei, cara. Mas eu me matei. E dava tudo errado. Por isso que eu falei aquela frase nisso, tudo deu errado da melhor forma possível, porque não podia ter sido melhor. Mas deu tudo errado, cara, tudo errado. E um erro meu muito grave é que eu não me preocupei com a intercessão. E daí na manhã do retiro, gente, eu era acabado de me tornar coordenador, eu era um nada, sabe? Ninguém me conhecia. Acho que nem o José me conhecia. Daí tá. Tinha, tipo, toda a equipe diocesana praticamente na minha paróquia pra conversar comigo. Pra me dar mijada. Levou bronquinha. Deu uma baita bronquinha. Não, e tipo, deu. O legal foi. Eu até falar aqui que foi. O Luizinho, ele falou pra mim que ele falou assim: olha, apesar de tudo, são poucos jovens que têm essa coragem. Mas na próxima põe intercessão. E daí as mulheres da intercessão nos ajudou, tudo mais, fizeram tudo. Eles ajudaram muito mesmo. Eu aprendi então a partir desse retiro que eu não faço mais nada sozinho, nunca mais, cara. O Luizinho, uma das bênçãos do nosso Organizar diocese, retiro na boa. Organizar retiro é interessante. É uma experiência incrível participar e outra experiência é organizar o retiro. De organização, eu lembro uma vez, só vou comentar, né? Eu tava pra trabalhar no retiro, daí estavam lá na discussão no WhatsApp, num grupinho que tinham feito, né? Com os servos do retiro. E daí estavam colocando a questão financeira do retiro. O retiro ia sair, sei lá, R$80 pro jovem, tá? Mano do céu. Calma que piora. Quantas Que isso aqui eu semanas? tenho que contar. Não. Um final de semana.
3 dias, né? Começa na sexta-feira, começaria na sexta de noite. Tá? Mas beleza, calma aí, até aí tudo bem, né? O jovem pagaria R$80. Ainda assim, os jovens estavam fazendo eventos pra arrecadar dinheiro pro retiro. Beleza, vamos comer muito bem. Tá? E cada servo tinha que vender, tipo, acho que 20 tickets de alimento, de polenta lá que iam vender. Tá? E daí o menino, que era a primeira vez que ia servir no retiro, ele começou a fazer uma conta, assim, sabe? Ele falou, gente, mas ia dar mais de uns R$20 mil no retiro? Um retiro, sei lá, pra 50 jovens? E daí ele... gente, era um menino que nem era assim, então, tá? Eu via a questão dele assim, vai ter open bar no retiro pra tá tanto dinheiro assim? Vai ter pizza no almoço? Só, tipo, o que vai ter no retiro? Daí alguém falou assim, quando conseguir fazer um retiro com menos de 20 mil pra essa quantidade de jovens, vocês vêm falar comigo. A gente Daí fez, eu lembro que eu fiquei, a gente fez retiro Dá pra 50 jovens fazer cobrando R$15 pra cada. A gente fez vários. casamento? Não, retiros. Ah, tá. Só pra contar pro pessoal aqui, tá? Eu e o Pedro, a gente vai gastar em torno de 13 mil Fica a no dica pra casamento. quem organizar o retiro, Pra é o 100 seguinte. Pra 100 pessoas. Confia em Deus, tá? Foca ali, ó. E olha assim, ó. E lembra que tem jovem que não tem dinheiro, tem jovem que o pai não quer pagar o retiro, que nem quer pagar o retiro, ele que vai ter que dar um jeito. Então assim, ó, confia que se você falar assim, você rezar, conversadinho com Deus e falar assim, ó, o retiro vai ser R$20, as coisas só acertam. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez já. A gente já fez isso, eu e o José, só comentar, né? O José era o coordenador na época no grupo, mas a gente fez um retiro que foi em outra cidade, foi fora de Joinville, ainda teve questão de Tupique, e a gente conseguiu fazer um retiro. Foi R$15 e um quilo de alimento. Por pessoa? Gente, daí a gente... Isso, era R$15 O um que- quilo de alimento, que daí a gente colocava o que a pessoa tinha que dar de alimento. Nossa, gente, essa parte de 1 quilo de alimento é uma grande enganação, na verdade, né? Porque pensa só, tu pensa, tipo, o cara vai pagar R$15. Uhum. Ele vai pagar mais 5 pila no arroz. Mais ou menos. Tá super certo, não tô Uhum. achando isso nada errado, eu fazia, inclusive. Beleza. Mas quando tu vê no final das contas, dá muito alimento, cara. Sim, é muito bom. Não, mas a gente calculou bem muito certinho bom, pra... muito bom. E é melhor Não, isso é assim, bom, é bom. eu E se sou sobrar, super a sei favor lá, disso, doa. porque se faz Não. isso, as pessoas até ficam um pouco mais, acho que aceitam até um pouco mais, assim, entregar um alimento. Não, e é tipo assim, você tira um dia parece que de fica mais barato, né? Acho que pra pessoa fica a percepção, parece que fica mais barato, sabe? Né? Ela entende, parece que ela vai entender um pouco melhor pra onde o dinheiro tá indo, né? E bom, cara, é possível. É possível, basta ter fé. É verdade. Basta ter fé que dá pra fazer retiro barato. Eu sou o defensor do retiro, dos retiros baratos. Sim. Sou defensor do... mano. O José, quando for padre, vai Quanto menos revolucionar. puder cobrar, Eu lembro que eu vou fiz, cobrar. cara, o maior retiro. Eu só não vou deixar... Os jovens, o José vai ser pároco, os jovens vão falar, a gente quer fazer um retiro cobrando R$50, José. Não, vai ser 15. Eu só não colocaria de graça. Imagina o José como padre. Porque daí tem Não. jovem que não valoriza. Porque daí tem jovem que avacalha. Daí de graça não dá passeio. O retiro mais, tipo, caro que eu organizei, mais complexo, né? Que eu e minha equipe organizamos na época, foi o aniversário de 10 anos do grupo de oração que eu coordenava. Foi um retiro muito bom. E aí, esse foi um dos retiros que eu entendi o pra que serve as pessoas pra ajudarem, porque ter retiro não seria nada, tipo, só com uma pessoa organizando, foi incrível. Infelizmente acabou sendo acabando mais cedo do que previsto, porque infelizmente o bispo da época, do Irineu, infelizmente tinha falecido, né? E tivemos que não me ficou presente, mas tudo bem. Não, tem que contar essa história do retiro. A Não que- foi simplesmente assim. É que a questão é a seguinte: a gente tava num lugar, inclusive, ó, pensa só, 40 jovens num lugar isolado, sem área solar. E o Ministério de Música, que é muito amigo nosso, eles foram lá tocar e voltaram pra casa, eram adultos e tal, tinham suas famílias. No dia seguinte iam voltar pra tocar. A questão é que ninguém sabia de nada. Porque Dom Irineu ele faleceu do sábado pra domingo, né? Alguma coisa. Não, faleceu foi no no sábado de manhã. manhã. Sábado de manhã. A gente não sabia nada o retiro inteiro. Eles foram pra Joinville, que era em
no Cubatão, né? Nem sei se é Joinville, é um bairro de Joinville. É um bairro de Joinville, é zona rural, mais ou menos, de Joinville. É super afastado. E eles voltaram no dia seguinte com a notícia já. E daí, meu Deus, a gente teve que cortar um monte de coisa e tal e tal. Mas agora sobre valores. Cara, Não, pera, eu tenho uma pergunta. Pedro, mas você foi na missa? Eu tava cansado, gente. O retiro foi cancelado pra eles irem na missa de corpo presente. O coordenador não foi. Eu fiz os jovens eu salvei a vida daqueles jovens. Nossa, complexo de Messias aí. Não, eu que salvei. Isso me livre. está gravado, Eu Pedro. salvei. Ui. Eu que mandei pra missa. Agora... Mas Ah, não, cara. Isso vai ferrar com o meu processo de canonização. tão humilde que humilha é São Francisco. Incrível. São Francisco. Não, mas o legal é que, ó... Cara, era pra 40 pessoas. E somei tudo, né? Claro que a gente conseguiu muita doação e tal. Cara, se a gente gastou 500, foi muito, cara. Então, eu lembrei de uma história agora. O 500 reais faz muita O amigo coisa. nosso, João Vitor, que a Bruna comentou já daquela história da Coca-Cola, da piada da Coca-Cola no retiro. Nesse mesmo retiro, o primeiro retiro que ele estava participando, eu estava trabalhando, organizando esse retiro. E o João Vitor é um cara muito animado, muito empolgado, assim, pra cima. E ele se empolgou tanto na animação, que ele virou o pé, cara. E ele caiu lá berrando de dor. E a gente teve que tirar ele de retiro, porque ele teve que levar ele pra um socorro pra ele colocar uma tala no pé. Eu acho que depois ele até voltou lá, mas teve que ficar com a tala no pé lá no retiro por causa que ele acabou se machucando. Mas no mesmo retiro, uns anos depois, tá? Daí vai a minha pauta de que eu sou... Se alguém conhece aqui a música da Pipoca, tá? Se algum ouvinte nosso conhece a música da Pipoca. Essa daí, mas cantada de uma forma O boa. Pedro tá tentando cantar aqui. Tá. Eu sou contra essa... Valeu. Enfim, eu sou contra essa música, eu não gosto dessa música. E teve uma menina que teve o que quebrou o pé. A menina que foi por causa pisoteada, dessa né? música. Eu tava lembrando Porque disso. pularam em cima dela. Ela foi Literalmente, pisoteada. não é figura de linguagem. Tá. A gente não tá Então, exagerando, assim, não é uma... Ela... A gente não tá exagerando, não é negócio uma muito hipérbole. Ela foi literalmente pisoteada, porque ela caiu e o pessoal continuou pulando e pulou em cima dela. Continuou pulando. E assim, todos nós aqui que participamos de grupos de jovens, a gente também pulava na animação, a gente brincava. E é legal, mas tem que ter um bom senso, gente. Não, e essa com certeza. música, eu não sei, parece que libera o homem que assim, primitivo da galera. Principalmente dos meninos, principalmente dos homens. Essa é a dança da amizade. Os meninos, meu Deus, eu tenho trauma da dança da amizade. Um seminarista quase me matou. Quando eu tinha 9 anos de idade. E eu era uma pobre coroinha. De 1,20 m de altura. E um seminarista me arrastou no Tá. encontrão dos Sobre fratura, coroinhas. tem uma história de fratura quase me de matou. retiro? Eu tenho uma história de fratura. Eu que fiz a fratura praticamente. Mas não foi no retiro. Foi na verdade uma tarde de louvor. Eu dormi na tarde de louvor. Considera-se retiro. Mas eu não dormi de noite, tipo de pousar lá. Não, mas eu dormi durante a pregação. Eu meio que pregava também. Enfim. Pera, tu tava dormindo na pregação? Não, mentira. Tá acordado Eu tava dormindo na na pregação dele? do outro. Na Ah, minha tá. eu tava bem acordado. Tá? E foi uma Claro. experiência muito legal, cara, porque teve umas gincanas jovens. Né? E uma das brincadeiras era, inclusive em Joinville é bem comum essa brincadeira que o Ministério Marcas da Promessa. Marcas da Promessa faz, que é tipo, que música é essa, sabe? Que eles começam a tocar música e tal, ou faz um solinho, alguma coisa assim, e daí vai duas equipes. E cada um jovem de um lado e um jovem do outro, eles vão correr pra pegar um pedestal e cantar música. Pô, super legal, né? E daí eu peguei e botei maior pressão. Deixa eu falar até o nome, se não precisar, corta. A Luana, eu peguei... Luana Nunes? Luana Nunes, grande amiga. A gente ficou... eu era líder da minha equipe, né? Fiquei, vai lá, tu vai ganhar dela. Tu tem que ganhar dela. Porque eu queria ganhar. Eu sou meio competitivo. E ela Muito. também era.
Cara, eu sei que ela foi correndo e aquele chão era escorregadio. Ela não sei se bateu com outra menina, o pedestal passou não sei aonde. A menina quebrou a perna. E sério, eu peguei, tentei acalmar ela, eu tava conseguindo ali, consegui acalmar ela parou de chorar. Meu senhor. O menino olhou. Ai meu Deus, tá inchado. A menina começou a chorar de volta. Inclusive, uma história bem curiosa é que no o primeiro dia de namoro aí da Bruna, ela veio falar e falou que aquele dia foi o dia que mudou a vida dela. E não eu, a Luana, tá? A gente encontrou a Luana. A gente encontrou a Luana. Abraço, Luana. E o Pedro, ele sempre teve uma culpa muito grande com essa situação, né? Também pudera. Eu quebrei a perna dela, basicamente. Botei pressão. E daí ela disse que aquela tarde foi, tipo, o encontro dela com Deus. Tipo, foi importante. Nós vamos ter discernimento, então, gente, de... Às vezes cuidar Luana, com se você estiver nos faz, ouvindo, ou ver se o chão aproveite pra pedir um favor pro Pedro, porque ele vai se sabe? sentir mal de Edgar. Por favor. Vamos botar borracha no chão. Deixa eu ver. A gente tá falando muito de retiro da renovação, coisa assim, mas todos nós participamos de retiros que não eram da renovação também, né? Sim. E aquela coisa, tem alguns que eu gostei, tem outros que eu não gostei, tem outros que eu olho assim, poderia ter isso na renovação. Como a gente vê coisa disso, né? Pois é, a gente vai olhando assim. E assim, gente, se você é de um carisma, não se bloqueie, tipo, de não ir em retiro de algum outro movimento. Porque é católico. Vamos lá, você é A católico. renovação começou, eu sou curioso. Mal não vai fazer. A renovação começou a partir de um retiro montado pelo movimento cursilista. Eu também sabia, eu tô descobrindo isso Isso por eu causa não do sabia. livro sobre a renovação que eu tô falando. E no final eu vou indicar. Então, assim, se te convida, eu vejo muita gente ter um bloqueio. Tanto o pessoal que é de outro movimento bloqueio com a renovação, por exemplo, e muito do pessoal da renovação, sabe, deu bloqueio de ir em algum outro retiro. É porque a oração não é carismática. Cara, tem várias formas de oração, e são belas. Um dos retiros que eu mais gostei de participar na minha vida foram as formações da Juventude Missionária, que eram retiros. Juventude Missionária é a continuação da infância e adolescência missionária. O pessoal quer seguir ali, daí tem a Juventude Missionária. E eu ia meio que na clandestina, porque o retiro era para jovens a partir dos 16 anos, eu ia com 13. Ai. Meu nome nunca tava na lista oficial. E, inclusive, era a minha paróquia que pagava pra eu ir ter essas formações, então foi um momento muito especial na minha vida. Foi o único retiro na minha vida, tá? Que eu não fui acordada com susto. Porque em todos os retiros eu levo susto. Em todos. O povo tem um prazer, parece que em assustar os jovens pra acordar. Tá bom que também, né? É meio difícil às vezes acordar o jovem. Mas o Juventude Missionária, eles eram, tipo, muito de boazinha pra acordar a gente. Eu não sei como que conseguiam. Era um negócio assim... Eles vinham com o violão, tocavam na porta e a gente, acordava. Mas não era, tipo, um barulhão com o violão. Não, era, tipo, um dedilhado só, assim, sabe? Mas teve o retiro que eu fui. Eu não posso falar onde foi. Nem como foi. Nada, não posso falar nada. Não, você pode falar as situações, não pode falar. Pois é. Tá. Tu pode falar pra gente e a gente corta, só pra... Não, tu já sabe qual que é. Mas a forma que eles acordavam o pessoal era muito legal, que eles... Era equipe de coisa, né? Equipe organizadora. E eles passavam nos corredores cantando, mas não é aquela música barulhenta e tal. Eles cantavam a capela mesmo, Eu violão. me assustei nesse também. Mas Bruna, você chega pra ela com a maior delicadeza do mundo. Gente, não era motivo pra se assustar. Com a maior delicadeza do mundo, e ela acorda desesperada, como se estivesse berrado. Continua, Pedro. Eu não sei porquê, gente. A Bruna não é... Como é que é? Parâmetro? Não, que tinha também... em retiro também da Juventude Missionária, que é a situação que eu gostava, é que assim, a gente vem em alguns retiros fazerem e não dá certo. O único retiro que eu vi dar certo, fazer uma festa dentro do retiro, foi da Juventude Missionária. Mas festa, entre aspas, tá, gente? Porque no sábado à noite era sempre uma noite cultural. Então, tipo, tinha festa, tipo, eles colocavam música, eles brincavam, tinha umas comidas assim diferentes.
Mas funcionava, porque eram jovens, eram pessoas mais velhas, que já tinham uma caminhada, que já tinham um bom senso, né? Já vi dar muito errado em outros retiros, e porque coloca um jovem... Discernimento. É, o discernimento, coloca um jovem de início de caminhada, e às vezes tem um mal intencionado. E também desses de festa em retiro, tem uma cena... Assim, eu acho, na minha memória é muito engraçada, é muito legal. Daí você, depois o José vai decidir se corta ou não, tá? Que tá assim, ia ter uma festa junina num retiro da juventude missionária, tá? E as meninas estavam fazendo bigodinho em todos os meninos, com um lápis de olho. Tá? Era um bigode, não era maquiagem. Era um bigodinho, só pra, né? Uhum. E daí a gente queria fazer no padre, que tava como orientador espiritual do retiro. Era uma casa de retiro de 3 andares, tá? A gente correu atrás do padre, aquela casa inteira. E o padre não deixava a gente fazer o bigodinho nele e gritando: eu tenho alergia a essas coisas de mulher. Ele tinha um ponto. No final nós ganhamos. Ele tinha alergia? Não, ele não tinha. Ah, não, No deixa eu final nós comentar só um ganhamos. negócio. Teve um retiro que... Por acaso foi o primeiro retiro que eu participei também, agora lembrando bem. Daí, pô, tinha um monte de jovens, né? Mas sem jovens. E tinham lá, mais velhos, os organizadores, que daí ele ficou onde estavam os quartos, os meninos hospedados, pra ele cuidar, porque era pros meninos dormirem, não ficarem um dos outros. O problema é que a pessoa que era pra cuidar de todo mundo tinha um sono muito pesado. Então, todo mundo foi muito esperto. Falou assim, por que a gente foi ficar bagunçando e briga enquanto a gente continua bagunçando, ele continua vindo nesse quarto chamando a atenção. Então nós fizemos um completo silêncio, esperamos ele pegar no sono, e depois que ele pegar no sono, nós reunimos todos juntos num quarto só. E daí... E porque as pessoas que eram organizador. E daí a gente todo momento lá, e a gente tava lá e brincando e jogando. E aparece um padre que tava no retiro e entra no quarto com a gente lá. De retiro vocacional, vocês têm alguma coisa assim? Na verdade, retiros vocacionais, né? Tipo, vamos dizer... dias que eu passei no seminário, alguma coisa assim, estágios vocacionais. Verdade, por causa que vocês eram diferentes, né? Dos meninos é diferente. Os estágios vocacionais foram os primeiros retiros, assim, que eu realmente vivi mesmo, que não era carismático, sabia? Os retiros que eu fazia vocacional com as carmelitas era carismático, porque elas são, né? As mensageiras do Espírito Santo. Mas tinha umas situações bem legais. Tipo, por exemplo, quando a gente ia pro retiro no convento, lá em São Paulo, a gente entrava na escala da adoração perpétua que elas têm. Então, às vezes, era tipo 2 horas da manhã, tava, tipo, a irmã acordando a gente pra ir fazer a adoração. E a gente, tipo, tinha que meio que ficar sem pijama. A gente tinha que ficar com uma roupa, tipo... Não podia ficar de pijama, a gente tinha que estar pronta com alguma outra roupa. Mas era interessante, porque, tipo, pegava um pouquinho de como que é a vida delas, entendeu? E, por Falando exemplo, isso de experiência diferente, algo que elas eu fui viver a partir, né? sabe? Porque... seminarista, foi a realidade de fazer retiros de silêncio, que são uma coisa maravilhosa, assim. Uma coisa incrível, né? O primeiro retiro que eu fiz foi no mosteiro de Mandirituba, que fica ali por perto de Curitiba, mais ou menos, ali um mosteiro dominicano feminino que, nossa, é sensacional, mosteiro de encontro, beneditino. É uma coisa magnífica. Vai lá, Pedro. Quê? É beneditino? Beneditino, sim. Falou dominicano, né? É, das beneditinas. Nossa, Não, incrível que lugar. Não, paraíso, sim, é uma coisa incrível, incrível mesmo. Só encontrei um problema naquilo ali. Foi maravilhoso aquele lugar. O quê? É que, assim, ó, o José deve saber muito bem como é que acontece lá. Eu fui fazer retiro de silêncio lá, com o seminário ainda. E quem quisesse, era silêncio absoluto mesmo, assim, só falava necessário. E quem quisesse podia rezar A liturgia das horas. Não é as laudes. A liturgia das horas. Quando é de todos noite, os horários, né? Vésperas. A liturgia das horas. Completas. Ah, tá, é a vigília. A liturgia das As horas, vigílias. só que é uma que é 3 da manhã. Vigília. Isso. A gente pegou, ele foi no companheiro de quarto lá. Vamos. Beleza, a gente foi lá e tal. E tudo sem comer, porque a gente comia na janta e a próxima refeição era o café da manhã depois da missa.
Cara, eu fui na missa. A missa é maravilhosa, incrível. Só que a forma de comungar, já que é um mosteiro, tem todo o controle e tal, e já era momento pré-pandêmico, né? Outro mundo. É bom sempre ressaltar Todas isso. essas histórias Era um não mundo existia antigo. pandemia. Mundo Até porque antigo. não teve retiro depois da pandemia, né? Então, É... Meu, saudades do aglomero. Cara, a comunhão era dos espécies, mas não era molhar a hóstia, a eucaristia lá e dar na boca. Não. Tu pegava, tomava a hóstia, a eucaristia e tomava um gole do vinho. Mas o padre, ele não deixava tu tomar um golinho. Tu tinha que tomar um golão. Tu ficou bêbado. E, gente, eu não comia. Não cheguei a ficar bêbado, mas Mas levemente alterado. eu fiquei tonto. Eu fiquei bem tonto, na verdade. E eu cheguei, Deus me perdoa, Deus. É teu corpo, é teu sangue, Deus. É teu sangue, Deus. Deus tava rindo, eu acho, da situação. Eu tava tonto, sério, cara. Eu não tô acostumado a beber, tipo. Ai, Pedro. Quase nunca bebo. Gente, se você tá muito tempo, assim, sem comer, não vá de... Se tu for ter uma situação dessa, não vá de jejum pra missa, talvez, não sei. Sei Ou lá. recuse tomar o vinho. Você pode recusar. Ia gerar Eu muito. não podia, eu parei de Recusar ia gerar muita discussão, porque Ah, tá, não daí, estamos falando de uma missa com 300 pessoas por aqui. Inclusive, nesse retiro, teve a história de que o carro dos... Foi na época bem na greve dos caminhoneiros. E o carro tava sem gasolina. Teve um padre que foi nos ministrar o retiro. E o carro dele tava sem gasolina. E resultado, as irmãs pegaram da roçadeira delas a gasolina pra colocar no carro do padre. E a gente Pra sempre tem conseguir muitas chegar no histórias posto. assim, com o tempo se a gente for para pensar, a gente vai ter muito mais histórias ainda. Né? Se vocês têm ainda uma grande história. Provavelmente dá pra fazer mais umas partes desse episódio, dá convida pra as pessoas. lançar São outros só com a de mesma missão. temática. Só de lição. Não, dá pra fazer outros da mesma temática. Eu já preguei em um retiro que eu nunca participei do carisma, não sabia como funcionava o retiro e eu fui pregar no retiro, Rejaf, né? no Rejaf. Tive um preparo tipo de umas 12 horas pra pregação. Eu e José. Isso a gente pode comentar, isso a gente pode comentar. Lembra, José? Se encontrava. A gente se conhecia já Agora e se nem tem encontrou retiro, no tá- retiro. Mas foi um retiro Toda só, hora, né? A gente volta e meia, tipo, eu fui lá no lugar, o José foi também. Ele não sabia nem que o outro ia. Um ia tocar, o outro ia pregar. Inclusive foi num desses rolês lá Mas esse fora retiro que o mesmo José foi e um o só, né? Que Pedro se aconteceu isso. encontraram Acho que eu que talvez conheci o aconteceu Pedro. umas outras vezes em Amém. grupos, né? Mas esse retiro mesmo foi um só. Retiro foi uma vez só. Então as lições desse episódio são: não tente fazer tudo sozinho. Se alguém cair no chão na animação, pare de pular. E. Discernimento nas brincadeiras. E. Não tá Evite. assustando todo mundo. É, vai acordar. evite comungar o sangue de Cristo em grande quantidade e em jejum completo. Evite assim, né, com uma coisinha evite. ali, ó, em algum momento, Recomendo. assim, pra dar uma enganada no estômago, né? Evite subir a serra com o carro antigo com o para-brisa solto, Com o para-brisa com, solto. Só uma com o manutenção para-brisa do seu preventiva carro no seu solto. carro. E também, né, lembrando do que o Pedro falou sobre o retiro, lembre-se das pessoas, que as pessoas, é bom as pessoas perguntarem se alguém organizou as coisas. Alguém já viu isso? Sim! Mas é isso. Então, agora vamos para as dicas culturais. É sempre importante. Começando por Bruna. Eu vou indicar a trilogia de filmes do Para Todos os Garotos que Amei, que é muito legal. Eu me identifico muito com a Lara Jean. E Pedro, é isso. Eu posso indicar o número 2? Pedro, sua Não, dica? eu, Os Garotos que Amei não, 2? eu indiquei a trilogia.
Não, eu quero recomendar aqui um livro que fez muita coisa na minha história, em questão de retiro, etc, me auxiliou demais, que foram os retiros Isso, Fernando Gomes. Sentinelas da Manhã, Fernando Gomes, né? Não lembro agora. Fernando Gomes. É um livro muito bom, é muito tranquilo a leitura, é bem de boa mesmo, tem umas figurinhas. Inclusive você pode montar um retiro inteiro baseado É bom, ajuda muito no carisma. E eu vou indicar o livro Novo Pentecostes, da Pat Gallagher Mansfield, que fala sobre o início da renovação carismática católica. Recomendo bastante ler, mesmo para quem talvez pense, tipo, mas eu já ouvi a história da renovação tantas vezes, em tantos lugares. Eu também, quando eu comecei a ler, eu pensei assim, mas será que vai ter muita novidade? E tem muita coisa, até porque como o negócio vai sendo contado assim, ele vai sendo... Tem muitas coisas que vão sendo romanceadas demais, e aqui ele traz assim um caráter bem interessante, né? Então tem aquele detalhe que eu até comentei ali, que muitos do que começaram, a galera que começou ali a renovação, praticamente todos eles eram envolvidos com o movimento cursilista, né? Então tem várias coisas assim muito, muito interessantes assim. E daí ele não fala só do retiro de Duquesne, né? Mas ele fala de outras coisas antes e de outras pessoas que tiveram experiências carismáticas em outros lugares também, mas acabaram de alguma maneira se juntando a esse pessoal lá em Duquesne também e tudo. Então é muito bom, recomendo bastante esse livro. Considerações finais, Bruna? Nos sigam no Instagram, @café.católico, né? E entre em contato com a gente no e-mail, catolicocafé@gmail.com. E também do Instagram, eu nem falei com o José, mas eu vou lançar aqui, tá? Que tem muita gente pedindo questão de vídeo pra gente, tá? Eu não sei se vai rolar, mas se for rolar, vai rolar pelo Instagram. Isso, então assim, gente, pra quem... Tem muita gente pedindo pra gente questão de vídeo, né? E a gente não sabe... Estamos pensando quando poderia rolar, mas então a gente tem uma proposta. A gente vai fazer vídeo pro Instagram, vai fazer um vídeo pro Instagram. Com duas condições, tá bom, galera? Primeiro, com uma condição. Se vocês querem esse programa, vão lá e comentem. Comente no podcast, no post desse episódio lá no Instagram, tá? Peçam lá, porque provavelmente o que a gente vai fazer é provavelmente primeiramente uma live pelo Instagram lá em algum momento, porque pra fazer um vídeo, talvez a gente pode até fazer um vídeo editado, mas provavelmente primeiramente lá. Mas então você vai lá e comenta no post deste episódio que você quer um vídeo. Vai lá e comenta. E para alcançar isso aqui, a gente quer bater uma meta aqui nesse episódio de podcast. Então é o seguinte, se você quer, você vai ter que indicar esse episódio, manda aí pras pessoas, manda pra quem você conhece. E a gente vai fazer uma live no Instagram quando bater 100 reproduções nesse episódio do podcast. Beleza? E aproveita pra indicar os outros também, mas a gente vai estar medindo principalmente o desse daqui, do episódio sobre as nossas histórias de retiro. Então manda lá, ajuda a bater essa meta e daí a gente vai recompensar aí fazendo um vídeo lá no Instagram. E quando você for comentar, já pode dar ideia, assim, se vocês querem um vídeo, afinal, o que vocês querem no vídeo, né? Porque a gente precisa de ideia também. A gente não quer só ficar repetindo o que a gente fala no podcast. Dá ideias lá também, que a gente pode aproveitar uma coisa. Então comenta lá no post, tá? Que a gente não quer só esses papos de pedir vídeo no privado, não. Então se você quer, você manifesta lá, publicamente você quer, né? E divulga esse podcast. Quando bater 100 reproduções, nós vamos fazer, então, algo em vídeo para vocês. Então, mandem também sugestões para nós, de mais temas, de programas. De preferência, comentem lá ou mandem lá no direct, no Instagram, ou comentem lá nos posts, nossos posts, até para ajudar a divulgar também. Bom, e é isso. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.